Fala, minha rapaziada, vocês viram o título na thumb, eu achei um Galaxy Watch 4 jogado no lixo, beleza? Basicamente isso sim. E eu tô tentando consertar ele, tô no metade aqui, beleza? Nem pensei em gravar vídeo inicialmente, porque eu tava meio ansioso pra poder ver o que eu consegui fazer com ele, mas agora, que já é outro dia, já vi o que eu vou fazer com ele, a linha de raciocínio que eu vou seguir pra tentar consertar ele, eu vou gravar pra vocês, tá? Então vamos lá, o que eu já fiz? Eu já peguei ele, desmontei, para poder ver se tinha alguma coisa por dentro, tipo como que estava por dentro. E aí eu vi a bateria, como eu não tenho o carregador de indução dele, eu até tenho uma powerbank com carregamento de indução, mas ela não carrega celular, ela não carrega relógio, tá? Já vou explicar o porquê. Eu basicamente carreguei ela externamente, tá? Carreguei ela externamente, pus com a plaquinha própria para carregar a bateria, pus aqui, além dela descarregar muito rápido, a bateria esquenta tanto que fica acusando o que eu vou botar na tela aí, que é superaquecimento, tá? Aí eu tirei, coloquei outra bateria, também não tá muito santa, mas tá um pouco melhor que a outra, mas também tá drenando a bateria muito rápido, tá? Então uma das coisas que a gente vai ter que comprar é uma bateria nova para ele. 70 e poucos reais, vindo do exterior ainda. Vamos colocar uns 100 conto aí na bateria dele. Mas se a bateria salvar, valeu a pena, né? Porque esse relógio custa uns 900 a 1.000 reais hoje em dia. Beleza? Aí tá aqui. Eu consegui ligar ele, né? Com a bateria nova, carregando externamente, porque o carregador ainda não chegou, tá para chegar hoje no Mercado Livre, né? Tentei, aí eu fui ver se estava medindo pelo menos o batimento. Não tava, então eu pensei o quê? Só antes, para dar um contexto para vocês, essa placa tava cheia de zinabre. Vou tentar apontar aqui, ó, tá vendo? Ali, ó, como vocês podem ver, tava com muito zinabre, tá? A placa tava cheia de zinabre, como a gente pode ver, ainda tá, porque eu não, tipo, eu fiz uma limpeza, mas eu não fiquei raspando nada para poder evitar também de tirar algum componente. Eu vou mostrar a parte de dentro para vocês. Mas o que eu tinha tido veredito é que esse relógio, alguém já tinha aberto ele. Eu até acho que alguém abriu ele e trocou a bateria. Essa bateria eu acredito que já não seja também original, tá? Eu não acho que ela seja original. E não vedou de novo, porque eu tinha aqui a borrachinha original ainda dele, tá? Então, eu acredito que a pessoa, o que ela fez? Abriu, não vedou e continuou usando ele como relógio à prova d'água, tá? Então, é meio um milagre esse relógio ainda estar funcionando, ainda estar vivo, tá bom? Mas aí eu limpei a placa, lavei a placa com sabonete neutro, com sabão detergente neutro, né? E pesão brabo, os dois lados. E tá aí. A placa tá funcionando ainda, tá? Tava com bastante zinabre e agora não tá mais. Muito provavelmente eu vou comprar algo isopropílico, vou dar uma limpada mais nela com uma escovinha de dente boa, porque eu peguei um pincel só pra tirar aquele zinabre grosso que tava em cima. Então muito provavelmente vou comprar um óxido isopropílico aí e vou dar uma limpada melhor nela, tá? Só não vou falar que eu vou fazer meio que um soprador térmico que eu não tenho. E aí, como eu tinha falado pra vocês, fui testar ele, a parte de ver se ele tava medindo batimento, tudo que ele mede, né? E não estava. Aí eu resolvi tirar a parte de trás dele de novo, tirar essa parte aqui e fui ver, né? Quando eu tirei o flat, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar tirar algumas fotos em macro, mas aí, eu acho que tá dando pra vocês verem. Tá vendo que tá cheio de zinabre no flat? Então, foi um erro não ter lavado isso aqui junto com isso aqui, tá? Aí eu falei, vou tirar, vou lavar. Só que basicamente isso aqui fica aqui, ó. Deixa eu pausar e vocês vão ver. Ele fica basicamente assim, eu não tinha entendido muito bem como que eu ia tirar a bobina e o resto ali. Aí eu vi que era só eu tirar isso aqui, tá? E a gente pode ver, eu vou tentar tirar foto em macro, mas a gente pode ver a quantidade de ferrugem que tem nisso aqui. Então nem sei se essa bobina aqui ainda, essa bobina de carregamento por indução ainda está funcionando. Muito provavelmente eu vou ter que comprar também a bobina de indução dele com a parte aqui do controle, tá? Vou estar dando uma lavada caprichada nisso aqui, tá bom? Pra gente conseguir ver. Só uma dica para vocês, tá? Na hora de desmontar, é tomar cuidado com algumas coisas que ficam coladas aqui. Esse alto-falante, ele fica aqui, tá bom? Ele fica aqui, basicamente, só que virado pra lá, né? Tem um flatzinho do alto-falante, tem esse flatzinho aqui também, que eu vou tirar ele, tá? Vou tentar tirar tudo que pode soltar aqui, porque eu vou limpar isso aqui também, que a gente pode ver como que ele tá. Na hora de fazer a vedação de volta, eu já vou dar um spoiler para vocês. Eu vou tentar utilizar em partes, por exemplo, isso aqui, tá vendo? Em volta aqui, onde tem parafuso para fixar, esse silicone próprio de relojoeiro para fazer impermeabilização é um silicone que ele nunca seca, tá bom? E ele realmente segura bastante água. Eu tive outro relógio que eu tive que abrir ele, e aí eu vedei ele, que isso aqui deu bastante certo, tá bom? Já essa parte aqui, que ela não tem nenhum parafuso, é realmente uma cola,
eu vou estar passando uma cola branca que eu tenho lá, com a cola que realmente gruda, o que tiver ela vai grudar, tá? E ela também ajuda a impermeabilizar, uma cola emborrachada. Então, agora eu vou dar uma lavada nessas duas peças aqui e a gente volta, beleza? Eu acredito que não seja por isso que eu não esteja realmente conseguindo carregar esse meu carregamento de indução. Pera aí que deu uma estourada no forca. Aí, é porque realmente a bobina desse carregamento de indução é muito grande, ela é feita para celulares, então eu acho que realmente não vai carregar. Então, vamos lá, vou limpar isso aqui. Depois disso aqui eu limpo com o flatzinho aqui, eu limpo ele com algodão mesmo e algum álcool, alguma coisa. Então, vamos lá. Consegui limpar, não consegui gravar pra vocês, tá? Porque eu tô com um tripé muito improvisado. Mas, tá aqui, ó, o chipzinho, tá vendo? Já passei a cola. A cola, caso vocês queiram saber, deixa eu tentar ver se consigo mostrar essa aqui, ó. Tá vendo? Propaganda não é nada não, mas é uma cola muito boa, tá? Ela fixa tudo mesmo e... então acho que ela realmente vai servir para fazer impermeabilização. Como a gente pode ver aqui também, ó, tá vendo? Ficou ali, limpei o restinho com cotonete, tinha sobrado. E agora a gente pode também limpar o nosso flatzinho com cotonete. Pera aí. Qual que era o lado? Era esse lado aqui. Então vamos lá. Vai sem produto mesmo, porque tô querendo esperar secar, não. Acho que ele tá inclusive meio danificado, tá? Então, existe uma possibilidade de a gente não ter que talvez comprar a bobina, mas sim esse flat aí, ó. Tá vendo ali, ó? Consegui focar. Tem uma perninha ali que ela tá meio danificada. Então, e nessa parte de cima aqui, essa parte de cima tá de boa. Deixa eu ver se consigo focar. Essa parte de cima tá mais de boa. Tá vendo? Então, é isso. Vou estar colando agora a plaquinha aqui de novo. Vou tentar redar um pouquinho mais pra cá. Show. Rapaziada, peguei o pano mais merda que eu tinha ali, tá? Só pra não sujar meu mousepad à toa, beleza? Então tá aqui, tudo bem seco já. Vamos tá colocando ele ali. Como é que era? Acho que é assim, ó. Então, vamos lá. Aqui, deu uma certa espalhada, mas tá colado. Está aí, ó. A gente pode ver. Tentar centralizar melhor. Tá aqui. Agora acho que a gente pode começar a querer ligar ele de volta. Vou tá colocando a câmera mais de lado aqui, pra mim conseguir enxergar direito o que eu tô fazendo, pra mim não acabar fazendo merda, tá? Tá ruim, mas eu acho que ainda tá aceitável. Eu tô com medo desse... A única coisa que eu tenho medo aqui é desse flat tá com algum ponto quebrado, porque parece que quem mexeu, porra, não sabia nem o que tava fazendo, tá? Tá aí ligado, tá bom? Tava dando um espirro aqui. Tô meio gripado. Deve ter cortado no vídeo, obviamente. Vamos tá ligando agora o alto-falante de novo, tá? Ele tá no máximo com a sujeirinha, não tá cozinado, então vou só dar uma passada de pano aqui. Ele conseguiu ser livrado do coisa. Então vamos lá. A conexão é assim, ó. Pera aí. Acho que dá pra deixar de frente agora. E eu vou olhando pela câmera agora, tá? Tá assim, a conexão, como a gente pode ver, é ali, aqui, ó. Aí vem esse faceplatezinho por cima e tem uns parafusos ali que estão cheios de zinapo também, os parafusos dele, tá? Não vai dar pra ver na câmera porque não tem esse nível de foco. Mas é isso, vamos tá colocando aqui. Na verdade, aqueles parafusos não são dele, né? Agora que eu percebi, meio já montando aqui, os parafusos são outros. Como que isso aqui é vedado? Não sei, talvez valha a pena a gente tá passando alguma colinha ali atrás, tá vendo? O silicone. Acho que eu vou passar um pouco do silicone na borda desse alto-falante ali, ó, tá? Porque não tem nenhuma borracha ali, então não sei como que é vedado. E aqui o bom daquele silicone é que ele não seca nunca, então se um dia eu tiver que tirar, é bem mais fácil. Vamos lá. Ele é tipo uma gosma mesmo, mas o bom, como eu falei, ele nunca seca, então você não precisa preocupar em ele secar e você não conseguir tirar daqui. Se eu achar link também, eu coloco pra vocês na descrição aí, um linkzinho disso aqui, beleza? Não sei se vai, ó, tá vendo? Siliconezinho, ele gruda, só que ele realmente nunca seca, então ele vai ficar ali somente como uma vedação. Obviamente eu acho que ele, pra locais como... Você tá pensando por que eu tô fazendo assim, é porque meu kit de chave tá uma merda, a única chave que eu tenho é essa, e eu não sei aonde tá a ponta lá, tá? Já providenciei um kit de chave completinho para manutenções, só que ainda não chegou. Tá para chegar semana que vem. Então a gente tá parafusando assim mesmo, é até bom não parafusar com tanta força,
Porque aí não fica um negócio, tipo, não fica um dia que eu tiver que abrir de novo, eu não tenho que passar raiva, entendeu? Aí grudou, tá? Tá aí. Tem peças soltando aqui, porque eu tô falando, quem abriu isso pela primeira vez não sabia muito bem o que estava fazendo. Então, vou aproveitar que tô aqui e vou passar um pouco de Super Bonder nessa pecinha que tá soltando aqui, tá vendo? Que é a pecinha justamente que prende o parafuso da carcaça. Aproveitar que tô aqui, dá um pinguinho ali só pra dar, né? O que tinha disso aqui pra gente tirar, a gente já tirou. Vamos ver se existe alguma possibilidade dele agora carregar pelo carregadorzinho aqui, tá? Então, vamos lá. Né? Na verdade, eu vou mostrar pra vocês antes essa parte de trás aqui. Não que seja muito interessante por enquanto, tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Tá aqui. Só me desculpar o vídeo meio confuso, é porque não tem roteiro nenhum, tá? Aqui, ó. Pera aí. A placa tá um pouco mais mal levantada que o resto, porque eu tive que fazer essa belíssima gambiarra, tá? O jeito que a placa se conecta, por esses dois pinos aqui que conecta na bateria, consegui colocar essa bateria no lugar da original. Ela é um pouco maior, mas o local ele aceita. Só que ela também tá meio estufada, acho que vocês conseguem ver. Ela tá melhor, tipo, para mim continuar testando, eu acho melhor continuar usando essa aqui do que aquela outra. Porque aquela outra ali, além dela não durar nada, ela esquenta e desliga o relógio do nada, tá? Então, é isso. Tá desse jeito. Não, eu poderia até tirar isso aqui. Vamos ver se tá fácil de tirar aqui. Ou se ele tá meio preso. Aí, consegui tirar. Só pra vocês entenderem como que é mesmo, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui é meio que a placa-mãe dele, onde fica tudo grudado. Tem um microfone, tem tudo, né? A gente pode ver, inclusive, tem um Zinab legal aqui, né? Em volta aqui. Vou estar passando. Na hora que for montar em definitivo ele, essas partes igual aqui, tá vendo? Que isso aqui, eu acho, se eu não me engano, é entrada de um microfone, realmente. Dele, ou alguma outra coisa do gênero. Peraí que não focou. Agora focou. Essa entradinha aqui, ó. Eu vou estar passando o silicone também para vedar, tá? Em volta dos botões, acho que não precisa. Os botões eles já são bem vedados. E é isso. Não sei se eu vou limpar muito bem limpado essa parte aqui. Eu vou mais passar um cotonetezinho. Vou estar limpando. Essa parte aqui eu não sei bem se eu vou estar limpando ela, tá? Muito provavelmente vou simplesmente passar um algodão com um óxido propílico aqui. Porque eu não acho que vai, tipo, acho que é bem arriscado a gente lavar isso aqui, sendo que tem uma tela aqui. E telas não é muito bom você estar lavando, não, tá? Então vamos montar ele de novo. Não tem erro na hora de montar, porque ele só tem um lado. Então é só se não encaixar, se não fazer força. A placa tá meio levantada, porque a bateria na gambiarra tem uns fios em cima. Mas para ir testando vai dar certo. Como eu falei, eu não pretendo manter essa bateria aqui. Muito provavelmente eu vou comprar uma bateria original. Original não, né? Uma bateria para ele em si. E aí vai ficar um negócio melhor. Tá vendo? O flat, como eu tô falando que eu tava com medo de estar quebrado. Não sei se vai dar para ver. Na hora de você colocar uma setinha, ele tá com um lugarzinho meio esquisito ali. Então eu tô com medo do flat também estar quebrado. Mas eu acredito que se a gente for comprar a bobina, a gente já compra o flat. Ou se for comprar o flat, já compra a bobina para não ter erro, tá? Tá conectado, vamos só colocar aqui, não vamos encaixar. Ah, não, acho que talvez seja ideal encaixar, porque tem pontos de contato, né? Encaixou. Por mais que esteja meio levantado, ele tem uma certa margem de erro, tá? Vamos ver se ele tá ligando. Ligou. Então, pior que tava, a gente não deixou, entendeu? Pelo menos isso. Vamos ver. Nada, mas ó. Ó lá, tá vendo? Piscando um LEDzinho verde. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. É que na verdade eu falo pra vocês, eu não sei se esse LED verde o que ele realmente indica. Se ele indica que tá carregando ou se tem alguma coisa de errado, entendeu? Vamos esperar ele ligar, que a gente vê alguma coisa. Só que eu não sei se tem bateria o suficiente pra ele, tipo, finalizar a inicialização. Como eu falei hoje, o carregador original dele tá pra chegar hoje, então com o carregador a gente vai conseguir ver bem mais coisa. Então, enquanto tava gravando o vídeo, chegou o carregador dele, tá? Então vamos testar. A gente viu que na Powerbank realmente deu um sinalzinho na hora que eu só coloquei. Mas vamos lá, tem um carregador ali. Beleza? E ele tá aqui. Então, rapaziada, fiquei batendo cabeça sozinho aqui. Nem lembrei de pôr a câmera pra gravar pelo menos um timelapse, vamos desculpar. Mas tá aí, ó, carregando. Vou tentar explicar o que eu fiz. E exemplificar com imagens, depois eu vou abrir e mostrar pra vocês, tá? Aquela plaquinha, né, que a gente limpou, que é onde tava a bobina. Ela tava com muito zinab atrás do conector, como eu tinha falado pra vocês antes, né? Aí,
Eu tive que ir com ferro de solda, com a ponta mais fina que eu tinha, por isso que eu nem gravei, porque era um procedimento bem arriscado. Eu basicamente tive que ressoldar cada pino. Teve um pino lá que eu não sei se ele quebrou ou se já não tinha ele, entendeu? Mas parece que tem um pino lá que tá sem, né? Aí, como eu falei, não sei se o Zinab derreteu ele ao ponto de ele não existir mais ou coisa do tipo. E se isso tiver acontecido, alguma função não vai funcionar, entendeu? Então, inicialmente, por enquanto, ele ainda está carregando, tá? Ele carregando perfeitamente com a base ali conectada no carregador, como a gente pode ver, tá? Tá carregando certinho. Depois que ele der uma carga boa, eu vou ligar ele e testar para ver se as funções de batimento cardíaco estão tudo funcionando, entendeu? Caso não esteja funcionando, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que acabar comprando um flat, no mínimo um flat, tá? Porque eu realmente acho que não vale a pena eu comprar. Quer ver, ó? Isso que é a bateria que eu já estava olhando. Eu não acho que vale a pena eu comprar a parte da bobina em si, já gastando R$ 71, que é para minha versão a 870, e não comprar um flat, tá? Porque é usar um equipamento, uma peça nova com uma peça antiga. Aí eu chego aqui e descubro que o flat também tá com algum problema. Então eu acho bem melhor gastar R$ 33, mais uns R$ 40 aproximadamente, por conta do imposto, entendeu? Mais o frete, só que eu acho que não condicionar tudo aí consegue me dar um frete grátis. Então, eu acho que vale a pena eu gastar esses R$ 33 para não passar raiva, tá? Então, se na hora que eu ligar ele, o batimento não estiver funcionando, não estiver marcando errado, eu vou estar comprando um desses flats, tá? Comprar o flat. Vou estar comprando a bobina também inteira, por mais que ele esteja carregando. O conector tá quebrado e, tipo assim, eu não sei, tipo, eu não tenho esse nível de entendimento de solda que é para soldar um componente, tipo, soldar uma perninha dessa, entendeu? Talvez se eu conseguisse achar um conector igual esse aqui com um soprador térmico eu conseguiria tirar. Mas eu acho também que aí ia dar merda, porque aqui é tudo circuito sensível, se eu tiver que esquentar, acho que vai dar merda. Então eu acho melhor pagar R$ 71, tá? E a bateria também, beleza? A bateria, como a gente pode ver aqui, ó, bateria substituta, alta qualidade, para o Samsung Galaxy S6, mas eu vou repesquisar aqui. Eu tava vendo, agora que eu vi, que eu tinha só aberto o anúncio e não tinha visto, tá? Mas eu vou pesquisar a bateria, vou tentar comprar tudo no AliExpress, porque eu consigo juntar tudo e dar frete grátis. Porque eu tentei pesquisar isso aqui, o flat e o coisa na Shopee, só essa bobina de indução aqui com o sensor tava dando 130, entendeu? Então acaba compensando mais realmente comprar no AliExpress e tentar dar o valor para dar frete grátis. Mas pelo menos a gente tem uma notícia boa, que é o quê? O sistema de carga da placa principal, ela não queimou, entendeu? Ela não derreteu com o Zinabre. Essa parte dele superaquecer, eu ainda tenho que monitorar o que está acontecendo, se realmente só as baterias que estão, assim, por elas serem de qualidade meio duvidosas, elas não estão funcionando tão bem. Entendeu? Para elas não serem, por essa aqui, que eu não, como eu te falei, não, como eu já tinha falado, eu não sei se ela é original ou não, tá? Então é isso. E aqui tá aqui uma bateria 100% white label, não tem nem marca escrito. Então pode ser que ela também esquente por já tá velha e não aguentar. E não, tipo, ter a capacidade de descarga dessa aqui, tá? Mas é isso. Vamos tentar ver aqui agora se ele tá medindo batimento cardíaco, tá? Ele tá aí, tá vendo? Vamos lá, vamos ver quantos por cento que ele tá. Que eu liguei ele carregando, né? E até hoje não identifiquei aonde você realmente clica para ele descer. 11%, tá vendo? Então aí, rapaziada, ele tá aqui na seção de BPM, liguei ele, tá? Então vamos lá. Vamos tentar colocar ele no pulso aqui, onde ele teoricamente ficaria. E vamos ver. Eu não sei se era pra ele piscar algum LED aqui, por isso que eu falo que eu acho que ele tá com problema, tá? Então, por isso que eu tô falando, eu acho que era pra ele realmente piscar algum LED ali. Por mais que fosse ficar vermelho, mas aí a câmera teria pegado, né? Mas como a gente pode ver, ele não tá medindo nada. Então, realmente, eu acho que aquilo ali também danificou por umidade, tá? O sensorzinho lá. Então, a gente vai ter que acabar realmente comprando também a parte toda ali. Preciso medir batimento cardíaco tem novamente, tá vendo? Ele não tá medindo nada. Então, também, aquela parte também está com problemas, tá? Então, rapaziada, desculpa eu estar interrompendo o vídeo, mas é porque a gente vai ter que dividir esse vídeo em dois, beleza? Porque já tá dando quase 20 minutos de vídeo, o que eu tô vendo aqui na edição. E se eu for deixar tudo para um vídeo, com a parte da bateria que eu já gravei e a parte que eu vou ter que gravar do botão que quebrou, que vocês vão ver na parte 2, e do monitor de frequências, esse vídeo vai dar uns 40 a 50 minutos, tá bom?
Então vai ficar um vídeo muito longo e a maioria das pessoas não vão assistir ele inteiro. Então eu preferi partir ele em dois, beleza? Mas é isso, muito provavelmente semana que vem eu já lanço, tipo, na semana que você está vendo, na próxima semana, eu já vou ter lançado o vídeo, tá? Então é isso. Valeu, falou e tchau.